Se tem uma coisa que trava muita gente na hora de investir aqui o seu dinheiro em fundos imobiliários é a quantidade de dados para se analisar. Mas existe um fundo, o SMNE11, que tem a proposta de fazer esse trabalho para você. Porque para muita gente é difícil aqui você ter tempo para acompanhar indicador, relatório, fatos relevantes, últimos comunicados que são soltados ali regularmente pelos fundos imobiliários e ainda tentar escolher sozinho o que faz mais sentido aqui para sua carteira de investimentos. E é exatamente nesse ponto que entra a tese desse fundo. Um fundo com uma gestão ativa e estratégia flexível, que busca fazer esse trabalho aqui para o cotista, montando a carteira de acordo com o cenário, tá? E com as oportunidades aqui que aparecem no mercado financeiro. E no vídeo de hoje você vai entender como esse fundo ele ganha dinheiro, quais são os seus principais indicadores, os pontos positivos e os pontos negativos, os cuidados aqui que você, investidor, precisa ter, tá? E no fim, se esse fundo realmente faz sentido para sua carteira de investimentos. O SMNE11, galera, é o fundo da Suno Multi-Estratégia. E como o próprio nome já diz, ele é um fundo com uma estratégia mais ampla dentro do mercado imobiliário. A ideia aqui não é ficar preso a uma única categoria de investimentos, como acontece aqui em muitos fundos que seguem aqui um perfil mais fechado. A proposta do SNME11 é dar liberdade para a gestão, para poder escolher entre diferentes oportunidades do mercado financeiro, buscar aqui uma carteira mais dinâmica e adaptada ao momento econômico. E na prática, galera, isso quer dizer que em vez do investidor precisar decidir aqui sozinho, se agora faz mais sentido entrar em crédito imobiliário, ter tijolo na carteira ou em ativos aqui descontados, ou em estratégias dentro aqui do setor imobiliário, o fundo ele tenta fazer essa leitura internamente ali entre a gestão e ajustar a carteira de acordo com essa visão, com essa tese de investimento. Então o fundo ele nasce com a proposta de ser mais flexível, com uma gestão ativa para aproveitar diferentes momentos do mercado financeiro. E em vez, galera, de seguir um único caminho, ele vai sim tentar identificar aonde estão as melhores oportunidades dentro de cada ciclo econômico. Se o mercado aqui, se o cenário ele favorece mais operações ligadas a crédito imobiliário, os CRIs, o fundo ele pode aumentar essa exposição. Se aqui alguns fundos imobiliários ou ativos ligados ao mercado imobiliário, eles passam a ser negociados com preços mais atrativos, a gestão também pode fazer esse reposicionamento da sua carteira. Então a grande ideia do SMNE11 é justamente essa, não deixar a carteira do fundo engessada, travada, seguindo um único caminho, mas sim buscar as melhores oportunidades para o cotista. E isso conversa diretamente com o tipo de investidor que quer exposição ao mercado imobiliário, mas não quer ficar fazendo sozinho todo esse trabalho de leitura, de análise, para investir o seu dinheiro no mercado financeiro. Então essa tese dá mais liberdade à gestão para escolher os ativos e movimentar a carteira do fundo imobiliário. E agora que você entendeu como funciona a tese de investimentos, vamos entender como o SMNE11 ganha de fato aqui dinheiro, como ele faz dinheiro para pagar dividendos todos os meses aos seus cotistas. O fundo, galera, ele pode ganhar dinheiro de diferentes formas, porque essa é a estratégia do fundo, tá? Ele tem aqui uma estratégia mais ampla. Uma delas é através de renda gerada por ativos de crédito imobiliário, que são os CRIs, que pagam juros ao longo do tempo. Outra forma é por meio de rendimentos e ganhos que podem vir de posições em outros fundos imobiliários que pagam dividendos. Então ele aumenta aqui a sua renda, tá? Complementa a sua renda aqui para distribuir isso aos cotistas, ou ativos ligados ao setor imobiliário. Até mesmo, galera, ações, tá? Aqui de empresas listadas em bolsa, ele pode ter visando que a valorização. Então essa ação, ele comprou ela, teve uma valorização, ele vai vender e depois vai distribuir isso aqui aos seus cotistas. Então ter gestão ativa faz exatamente isso, ele vai tentar capturar aqui valores de movimentações dentro da carteira, entrando e saindo de posições conforme entende aqui e que existe uma relação melhor aqui de risco e retorno. Então não é um fundo que depende de uma única engrenagem para funcionar, ele pode combinar renda e valorização dentro aqui da sua estratégia. E olhando para os dados mais recentes, o relatório gerencial de fevereiro de 2026 mostrava que o SMNE11 tinha cerca de 7.166 cotistas, por volta ali, galera, de 7 milhões e 400 números de cotas emitidas e um valor de mercado de 71 milhões. Então sim, ele ainda é um fundo pequeno, mas tem potencial para crescer muito. E conhecendo a gestão da Suno, eu acredito que o fundo ele ainda vai crescer e pode até se tornar um dos maiores fundos que tem aqui sobre gestão, a Suno, tá? A Suno Assets. E no fechamento de fevereiro, a cota estava em R$ 9,62. Atualmente o fundo está sendo negociado a R$ 9,54. Ele está com P sobre VP de 0,99. Isso mostra que ele está sendo negociado bem próximo do seu valor justo, sem nenhum desconto
que gigantesco. E na parte da composição da carteira, o relatório gerencial, o último relatório, mostra uma exposição importante em fundos imobiliários, além de ter participação também em CRIs e ações aqui de empresas listadas na Bolsa de Valores, e também uma parte em caixa. A própria gestora indicou uma exposição de 56% em fundos imobiliários, então ele tem parte em outros fundos imobiliários, basicamente como um FOF, além de uma exposição atrelada ao CRI aqui em CDI, IPCA e INCC e ações. Então ele tem ali também 2 ações em carteira nesse momento. Isso ajuda a provar que o nome multi-estratégia de fato ele está sendo utilizado. Ele tem, galera, uma carteira bem diversificada, como vocês viram, tá? Investindo aqui tanto em fundos imobiliários, CRIs, ações e também em ativos do mercado imobiliário. E um dado que vocês sempre olham quando vão analisar aqui fundos imobiliários pensando em renda passiva é o dividendo. O fundo ele pagou aqui, o último pagamento dele foi de 10 centavos por cota, ele está com um dividend yield acumulado de 15,37%, um número que chama a atenção do investidor que gosta de renda passiva, aquele dinheiro caindo na sua conta todos os meses. E outro dado interessante que no relatório gerencial mostrou uma carteira de crédito com um yield médio ponderado na casa dos 19,78%, o que reforça a ideia de que a gestão vem buscando taxas altas dentro aqui de operações de crédito. E na parte de performance, o fundo ele reportou até fevereiro um alfa de 15,61% sobre o IFIX, além de 5,85% acima do IPCA desde o seu início. Então, galera, é um dado importante porque mostra que a gestora ela tenta se apoiar aqui não somente na renda distribuída, mas também em geração de valor patrimonial ao longo do tempo. E eu já cansei de falar isso para você em outros vídeos, não adianta a gente olhar somente para o dividendo. Ele está se pagando um bom dividendo, 10 centavos por cota, ele está com um dividend yield alto, então se você parar a sua análise nesse momento, você acha que está tudo bem com o fundo, mas você, galera, precisa entender a qualidade desses dados. No relatório de fevereiro, o resultado distribuível do fundo foi de 8 centavos por cota, enquanto a distribuição anunciada foi de 10 centavos por cota. Isso aqui quer dizer que o pagamento nesse mês não foi sustentado somente pelo resultado gerado do próprio período. Houve uso da sua reserva, do caixa, tá? E a reserva ali que acumulou, que ficou no caixa, foi cerca de 4 centavos por cota. E por que isso importa? Porque isso mostra que você não pode olhar somente para o dividendo e pronto. Você precisa entender a qualidade desse pagamento. Agora, isso também não quer dizer automaticamente que o fundo está com problemas financeiros ou que ele está passando por dificuldades. Não é isso. Quer dizer que você precisa fazer uma análise mais profunda, tá? Ir um pouco além aqui para entender o que está acontecendo com o fundo. E é justamente aí que entra a proposta do SMNE 11, porque esse trabalho de olhar a carteira, de acompanhar os ativos, avaliar aqui o cenário e tomar decisões sobre alocação, quem vai fazer é a gestão do fundo imobiliário. Então, para o investidor, a grande ideia aqui é justamente delegar essa leitura para gestão, para quem vai analisar e para quem tem o conhecimento de fazer isso aqui da melhor forma, em vez de precisar fazer isso tudo sozinho e tomar as melhores decisões aqui a respeito do seu dinheiro. E olhando para o que aconteceu recentemente no fundo, teve um movimento que chamou bastante atenção do mercado, que foi a aprovação de uma incorporação, o SNFF 11, pelo SNNE 11. E isso importa porque pode mudar bastante o tamanho e a estrutura do fundo imobiliário daqui para frente. A própria Suno destacou que essa operação, o veículo que combinado poderia passar de 400 milhões de patrimônio. E quando um fundo ele ganha escala, isso normalmente pode significar mais liquidez, mais eficiência e mais capacidade de acessar operações maiores, oportunidades melhores. Então não é exagero dizer que o SMNE 11 está passando por uma fase importante de transição. Além disso, galera, a gestão também fez aqui alguns movimentos dentro da sua carteira, como o aumento da posição do CXCO11 e um aporte aqui relevante na cota subordinada no FI da Aliança Rende Mais. Isso reforça justamente a proposta do fundo, não ficar parado, mas ir ajustando aqui a sua carteira de investimentos em busca de oportunidades que possam melhorar a relação risco/retorno para o cotista. E na minha visão, o primeiro ponto positivo do SMNE 11 é a proposta desse fundo, porque ele tenta resolver uma dor real do investidor, que é justamente a dificuldade de acompanhar tudo sozinho e tomar decisões no mercado que muda a todo momento.
O segundo ponto positivo é a flexibilidade da sua estratégia. Como a gestão ela não vai ficar presa a uma única categoria de investimentos, ela consegue olhar para diferentes oportunidades dentro do mercado imobiliário e montar uma carteira de uma forma mais dinâmica, pensando aqui no cotista. O terceiro ponto positivo é o histórico de performance patrimonial. O fundo ele conseguiu entregar resultados acima do benchmark, que é importante, tá? Como aqui o IFIX, e isso ajuda a mostrar que a tese vem funcionando e teve uma entrega muito boa até esse momento. E o quarto ponto positivo é o momento atual do fundo. Com a incorporação do SNFF11, existe a possibilidade de ganho em escala, maior liquidez e mais capacidade operacional. E se isso aqui for muito bem executado pela gestão, tá? Que já vem mostrando bons resultados em outros fundos imobiliários, pode fortalecer bastante o SNME11 daqui para frente. Então, o fundo pode crescer ainda mais, tá? Além dessa incorporação. Mas, galera, nós falamos aqui dos pontos positivos, mas também tem alguns cuidados, alguns pontos negativos. E o primeiro cuidado aqui é entender que o SNME11 é um fundo que depende bastante da qualidade da gestão. Como ele tem uma estratégia mais flexível, o resultado depende da capacidade da gestão de tomar boas decisões ao longo do tempo, em cada movimentação e alocação da sua carteira, do seu dinheiro, tá? Do cotista aqui. Então ele tem que alocar isso muito bem para gerar bons resultados. O segundo cuidado é o dividendo. Como eu comentei, o pagamento recente não foi totalmente sustentado somente pelo resultado daquele mês. Então, para quem investe pensando em renda passiva, é importante acompanhar se essa distribuição aqui vai continuar saudável e sustentável nos próximos meses. O terceiro ponto de atenção é o risco de crédito. No relatório menciona aqui que os CRIs da Vanguarda continuam em processo de recuperação. Isso mostra que existe sim um risco real dentro da carteira, mas todo fundo de crédito que é exposto a CRIs está de fato exposto a esse tipo de risco. Então nós temos que acompanhar, tá, os próximos relatórios para ver se eles conseguiram aqui renegociar ou pegar ali esse dinheiro de volta, que o dinheiro que ele emprestou ali para a Vanguarda. E por último, galera, como o fundo ele também entra aqui em operações mais estruturadas, inclusive tá em cotas ali subordinadas, você precisa entender que isso pode aumentar o potencial de retorno, mas também aumenta o risco. Lembra do que eu sempre falo aqui no canal, maior retorno igual a maior risco. Isso aqui entra muito, tá? A gestão aqui, ela tem que fazer uma análise muito criteriosa para comparar, galera, o risco dessas operações para decidir se realmente vale aqui a pena, tá? O lucro que ele vai ter aqui com essa operação. Mas, galera, eu quero te dar a minha opinião bem direta, tá? O SNME11 é um fundo que, sim, tem uma proposta bem interessante, principalmente para o investidor que quer investir, ainda não tem tanto conhecimento, mas não quer ficar fazendo sozinho toda a leitura de cenário, de análise e de ativos aqui, tá? Como rotação de carteira. A tese, ela faz sim sentido, o momento do fundo também é relevante e a possibilidade de ganho de escala com a incorporação do SNFF11 pode sim ser um fator bem positivo, porque vai levar o fundo aqui a outro nível, porque o capital e o patrimônio do fundo vai aumentar muito. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que esse seja o tipo de fundo imobiliário aqui para se olhar somente dividend yield. Aqui você precisa acompanhar a qualidade dos resultados, a atuação da gestão, o risco de crédito e a sustentabilidade da distribuição de dividendos. É um fundo novo que tem uma proposta muito interessante e eu acho sim, tá, que a Suno vai continuar fazendo um ótimo trabalho, como ela já faz em outros fundos imobiliários. Então, na minha opinião, o SNME11 pode sim fazer sentido para quem gosta da proposta da gestão aqui, de uma gestão ativa e que entende que está entrando em um fundo com uma estratégia mais flexível. No fim, galera, o SNME11 é um fundo que tenta entregar aqui uma carteira mais profissional, com gestão ativa, mais flexibilidade e uma proposta de adaptação ao cenário econômico. Isso conversa bastante com o investidor que quer praticidade. O ponto principal é entender a tese de investimentos, entender como o fundo ele vai ganhar dinheiro, quais são os riscos que você estaria exposto ali e se esse modelo combina com o seu perfil de investidor. Então essa é a grande pergunta desse vídeo. O SNME11 nesse momento faz sentido para você ou não? Me fala aqui nos comentários a sua opinião, galera. Eu vou acompanhar esse fundo, eu gostei da proposta dele e eu quero acompanhar aqui os próximos relatórios para ver o que a gestão vai entregar de resultados aos seus cotistas. Galera, eu espero ter te ajudado, mostrado os pontos positivos e negativos desse fundo. Qualquer dúvida, me chama aqui nos comentários, eu tô aqui para te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado, um beijo para vocês e não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal.